Fala, galera. Vamos acompanhar as últimas informações do Timão. A Nike faz proposta para renovar e contrato pode passar de 1 bilhão. E também o Neto, que detonou Memphis Depay por música. Vamos conferir aí, junto com a turma do Gazeta Esportiva, as últimas informações do Timão. O repórter Alexandre Silvestre aparece agora na telinha para falar de Corinthians. Raio Silver! Boa noite, querido. Os bastidores do Timão estão fervendo, né? Com as negociações do fornecedor de material esportivo. Conta pra gente. Clássico de gente grande, Michele. Adidas versus Nike. A Nike tem uma parceria com o Corinthians de longa data, desde 2003. São mais de 2 décadas fornecendo material esportivo para o Corinthians. Só que com a chegada do Augusto Melo à presidência, houve uma aproximação da Adidas. O Augusto, antes do impeachment, chegou a dizer que tinha uma proposta de R$1 bilhão para a Adidas ser a nova fornecedora por 10 anos. Tem que dividir por 10 anos esse valor. Não é 1 bilhão por mês. Seria o equivalente a mais ou menos 100 milhões de reais por mês. Então, esse impasse aconteceu principalmente depois que o Augusto foi afastado. O Osmar Stabile, presidente interino do Corinthians, decidiu se reunir com o pessoal da Nike, com quem o Corinthians já tem uma relação de longa data. E a Nike apresentou uma nova proposta de renovação. A Nike tem contrato com o Corinthians até 2026 e pode renovar com o Timão até 2036. Os dois contratos, as duas propostas, são equivalentes. Coisa na casa de 1 bilhão, com B de bola, de reais, Michele. Mudando de assunto, Memphis Depay versus Craque Neto. O Memphis Depay lançou uma música na última sexta-feira chamada de São Paulo Freestyle. Eu diria que foi um videoclipe, né? Mas é coisa de velho falar videoclipe. Então ele lançou a música e na letra da música ele dá uma cutucada no Neto. Tem uma passagem da música que fala o seguinte: Neto pagando de doido, vai ver é paixão pelo game. Ou cada vez que menciona o meu nome, o do Memphis, suas contas estão sendo pagas. O craque Neto, da Band, lá no programa dele, imediatamente contra-atacou o holandês, dizendo que ele não passa de um babaca, de um idiota, de um imbecil. E quem paga as contas do Neto é a Band, onde ele recebe salário, a Rádio Craque Neto, que ele também realiza lá um trabalho de sócio, além das redes sociais. Aliás, o Neto inverteu o jogo, dizendo que, tecnicamente, quem paga pelo menos um pedacinho do salário do Memphis é o Neto, porque ele tem cadeira na Neoquímica Arena, ele paga lá uma mensalidade, é fiel ao torcedor, e parte dessa grana dos torcedores, e o Neto é um torcedor que paga a mensalidade, vai para pagamento da folha salarial dos jogadores. Um trechinho para vocês da música do Memphis Depay. I got people who love me for real. No people who hate me but embrace me like God isn't real. Neto acting crazy like maybe he's in love with the game. Or maybe every time he mention my name his bills getting paid. I got Eu prefiro a homenagem do Tom Zé, grande músico brasileiro, que nos anos 90, na verdade, fez uma homenagem para o Neto através de uma música. O Neto que não foi convocado, na minha opinião, injustamente pelo Lazzaroni na Copa da Itália. O Neto que estava comendo a bola e foi craque. Eu vi jogar e jogou muito. E não era só bola parada, não. O Neto era um mini Rivelino, guardadas as proporções. Beleza, Silver, muito obrigada por todas as informações. Vocês acharam tão ofensivo assim? Acho que... do Memphis? Achei desnecessário. Achei, assim, o Neto é gigante, nem se compara o tamanho do Neto com o tamanho do Memphis. Tipo assim, o Neto é 10, o Memphis é meio dedinho ainda, sabe? Não tem nem o que falar. Agora... Eu acho que o Memphis, ele se incomodou com as críticas do Neto e, em vez de responder de alguma outra forma, dentro de campo, numa entrevista, ele respondeu numa música. Então ele deu até uma importância maior para o Neto ficou eternizado fazendo agora. isso, né? Ele acabou assinando o recibo e colocando na música dele algo relacionado ao Neto e citando o nome do Neto na música. O Neto virou letra da música do Memphis Depay. Então, assim, acho que o Neto tem que saber capitalizar isso daí. Como ele é inteligente demais, ele vai saber fazer isso e tirar de letra, né?
Você achou? Você ia ficar bravo, Miller? Se alguém criticasse você? Mas olha, Mas Michele, não é que ele criticou, ofendeu também, nada. mas eu sempre aprendi que o jogador ele tem que responder dentro de campo. É, lógico. Né? Isso é lei da bola. Também acho. Entendeu? É que o europeu tem uma cabeça diferente do brasileiro, é bem verdade isso. É? Né? Mas eu não gostei dessa tirada do Memphis. Não né? gostou? Não, vai fazer isso com o Neto? Poxa vida, o Neto... Respeita o Neto, né? O Neto é muito mais jogador que o Memphis, pelo amor de Deus. Nem se compara os Nem se dois. compara. Nem se compara. Mas é uma coisa tão incomparável, assim. Exatamente. Então ele foi mal em ter colocado o Neto na letra da sua música. Eu acho que não deveria ter feito isso. Responde dentro de campo, depois fala alguma coisa, como o Yuri Alberto fez. Exato. O Yuri foi lá no programa do Neto. Conversou, etc. Tá? Isso é... Pra mim, o Yuri é mais importante que o Memphis no Corinthians. Olha, eu também acho. Acho que se o Memphis sair, não vai sentir falta o Dorival, porque tem o Garro, que tá voltando. E ele volta com a o Yuri Alberto, que é goleador. Então eu acredito que o Memphis, ele vai ter que ter muita dinâmica de jogo para jogar com o Dorival. Porque o Dorival é um treinador totalmente diferente, que não vai ser refém do Memphis. Nessa volta depois do Mundial, você vai ver que eu tô falando que é verdade. Se o Memphis permanecer no Corinthians, se ele não acelerar o seu jogo, ele não joga com o Dorival. Bom, a gente tem... Todas as coisas que acontecem comigo, né, eu sou responsável por tudo que eu faço, por tudo que eu falo, pelos processos que eu tomo e para aquelas pessoas que são processadas por mim e pela Band também. Eu estava nos Estados Unidos, que eu tenho que ir toda vez para lá, voltar. Eu vi que o Memphis Depay fez uma música dizendo que eu sou doido, que não sei o quê, que todas as vezes que eu falo dele, eu continuo pago minhas contas. Você larga a mão de ser babaca, seu otário. Você é um idiota, sabe por quê? Porque eu não preciso de ninguém para pagar minhas contas. Conta da minha mãe, conta dos meus filhos, faculdade dos meus filhos, aquilo que eu trabalho arduamente. Quem precisa pagar as suas contas é o Corinthians. Eu, por exemplo, ajudo você, seu otário, a pagar o seu salário de 6 milhões. Por quê? Porque eu sou fiel torcedor, eu sou sócio há 20 anos, eu tenho cadeira e eu dou dinheiro para o Corinthians. Eu pago coisas, que por sinal, eu não deixo o Corinthians usar a minha imagem. Não deixo, não. Tudo que o Corinthians usa da minha imagem, eu não cobro nada. Você, que é um jogador extraordinário, eu sei que você fez a música, tá tudo certo, irmão. Que muito obrigado por você me colocar na música. Mas eu não preciso ganhar dinheiro falando de você, seu babaca. Você é um cara extremamente idiota quando você fala isso. Você perdeu a noção do que é. Você tá pensando que você é quem aqui, cara? Quem você tá pensando que você é no Corinthians comigo? Você quer comparar você comigo no Corinthians, irmão? Você vai ter que comer muito arroz com feijão. Você ganhou um Campeonato Paulista e que não foi você que fez gol, que por sinal você foi medonho na Libertadores Sul-Americana. E mais, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Eu entendo as pessoas, porque a gente critica, eu critico, o Veloso critica, o Souza critica, o Godoy critica, a arbitragem, tá tudo certo. Agora você querer falar, porque quando eu mancho o seu nome, que nome que você tem? Que você nem queria chamar Memphis Depay, porque é de pai, porque você teve problemas, que Deus abençoe você e sua família. Eu não, eu tenho pai, tenho orgulho do meu pai. Que até porque se eu estou aqui, eu devo muito ao meu pai. Né? E eu não preciso de você. Não preciso do Corinthians, meu irmão, para ganhar dinheiro. Eu preciso da Band. Preciso da Rádio Caqui Neto, Euro 17. Eu preciso das minhas mídias sociais. Agora, quando você coloca eu na sua música e você coloca que eu pago as minhas contas porque eu falo mal de você, que eu mancho o seu nome, você é um intermédio do imbecil. E muito imbecil. Mas não é pouco, não. Que, por sinal, o Corinthians vai ter um problema seríssimo quando você for embora. E vocês, corintianos, que pagam pau pra esse cara, vocês vão ver o que vai vir pro Corinthians quando ele for embora. 6 milhões de reais, 32 milhões em relação à multa, ganhar dinheiro por dar assistência. É você. Você precisa do corintiano. Você precisa do Corinthians para se autovalorizar. E a música até é legal. E não tem problema nenhum você colocar eu na sua música. Muito pelo contrário. Eu fico satisfeito de um babaca como você, de um otário como você, de colocar eu na sua música. Porque aonde a música que eu estou, e que eu fico orgulhoso é do... É só você ver quem que canta, né? Quem fez música para mim. Agora, quando você coloca que eu
Um Zé Ruela como eu, que não estudei, um Zé Ruela como eu, que trato minha mãe, meu pai, meus irmãos com dedicação, com orgulho, os meus filhos que estudam fora do país, como Godoy tem filhos que estudam, que venham arduamente num país de terceiro mundo, sem ter tido a oportunidade que você, europeu, teve, e que você está jogando num clube que eu sou ídolo, irmão. Você não é ídolo, eu sou ídolo, com todas as dificuldades que eu tive na minha carreira. Mas as músicas estão aí e as pessoas que estão do seu lado, que eu contribuí com isso, que deve ter muito corintiano, eu quero que vocês vão para o inferno. E que vocês façam mais música, e principalmente você. Vamos ver como é que você vai deixar o Corinthians. A Nike formalizou uma proposta ao Corinthians para renovar o contrato de fornecimento de material esportivo com o clube até 2036. O valor total da oferta, incluindo bônus e ganhos variáveis, pode chegar a 1,3 bilhão ao longo dos 10 anos. O valor é superior ao apresentado pela concorrente Adidas, que ofereceu cerca de 1 bilhão ao Corinthians pelo mesmo período. Porém, há especificidades em cada uma das ofertas, que serão avaliadas pela diretoria alvinegra antes de tomar uma decisão. A Adidas se incomoda com esse cenário de indefinição e cogita até mesmo retirar a oferta apresentada. A nova diretoria corintiana, presidida por Osmar Stabile, se reuniu com a Nike no mês passado a fim de estreitar laços e buscar uma negociação com a empresa, que é parceira do clube desde 2003. A companhia vinha em litígio com a antiga gestão do clube, de Augusto Melo. Por conta disso, a Nike decidiu acionar unilateralmente um gatilho contratual para renovar a parceria até 2029. A validade dessa extensão não é reconhecida pelo clube, por ela ter sido efetivada pela Fisia, distribuidora oficial da Nike no Brasil desde dezembro de 2020, e não diretamente pela empresa norte-americana. Parceira do Corinthians desde 2003, a companhia norte-americana trata o clube como prioridade no Brasil. Atualmente, o Timão é o único time da Série A vestido pela marca. Em 2026, Atlético Mineiro e Vasco também usarão uniformes da empresa. Temos orgulho da parceria que já dura mais de 20 anos, uma relação construída a partir de valores compartilhados e uma conexão profunda com a apaixonada torcida do clube. Estamos encorajados pela abertura ao diálogo da nova gestão e preparados para retomar as conversas sobre estender esse legado para além de 2029, garantindo que a parceria continue sendo benéfica para ambos os lados, disse o vice-presidente e gerente-geral da Nike na América Latina. A direção do Corinthians evita comentar o caso publicamente e espera tomar uma decisão ainda nesta semana. Ao final das conversas com as duas empresas, o presidente interino, Osmar Stabile, pretende levar a proposta predileta para ser apreciada pelos membros do Conselho de Orientação do Corinthians, o CORE.